amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, deixar aí abaixo seu comentário. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós vamos continuar a sequência de estudos da Escola Bíblica Dominical. Então, você que está assistindo a primeira vez, se inscreva para que você não perca nenhum dos vídeos da Escola Dominical. Amém? Queridos amados irmãos, nós vamos continuar a sequência de estudo da Escola Dominical. Nós estamos estudando esse último trimestre com o seguinte tema: o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E hoje, amados queridos irmãos, nós vamos estudar a última lição, a lição 13. Antes de nós entrarmos na lição, eu quero fazer os agradecimentos a todos os irmãos que nos acompanharam desde o início, do princípio do ano até agora. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Nós aprendemos bastante, não só a lição do quarto trimestre, mas aprendemos outras lições também neste ano. Nós aprendemos o verdadeiro pentecostalismo, nós falamos sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Também nós aprendemos os dons espirituais e ministeriais no segundo trimestre. Nós falamos sobre o que é dom. Dom é uma dádiva. Nós falamos sobre os dons de serviço e os dons ministeriais. Nós vemos que existem 20 dons. E no terceiro trimestre nós aprendemos o plano de Deus para Israel em meio à fidelidade na nação. Nós falamos sobre os reis e os profetas. Os reis que não obedeceram à ordem de Deus. Então os profetas que Deus usou, Elias e Eliseu, para falar com aqueles reis. Então, amados irmãos, nós aprendemos agora, e nesse último trimestre, nós aprendemos sobre o plano, sobre o apóstolo Paulo, que nós falamos sobre a vida do apóstolo Paulo e o ministério. Nós vemos que nós aprendemos bastante este ano. Então, eu quero agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam até agora. Amados queridos irmãos, temos também Escola Bíblica Dominical nos templos, todos os domingos pela manhã, de 8 às 10. Você é o nosso convidado a participar da Escola Dominical. Temos também no YouTube para você preparar a sua escola bíblica dominical. Amados queridos irmãos, e também está chegando um novo trimestre do ano que vem, que nós vamos estudar sobre a supremacia das escrituras. Nós vamos estudar a matéria bibliologia. Então, será uma bênção. Vamos falar sobre os livros da Bíblia. Amém? Nós vamos falar sobre as Santas Escrituras. Amados queridos irmãos, nós vamos estudar hoje a última lição. Será dia 26 de dezembro de 2021, com o seguinte tema: a gloriosa esperança do apóstolo. Então, amados irmãos, a nossa esperança é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança de um dia estarmos com Cristo, amém? O textuário nos diz: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestimos da couraça da fé, do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Vamos ler aqui, amados irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Você que tem a revista, já está na revista esse versículo. Você que não tem a revista, acompanhe conosco na Bíblia, amém? Então, aqui é o estudo preparatório, amém? Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Fala o seguinte: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então, amados irmãos, nós vemos que aqui fala, sejamos sóbrios. A palavra sóbrio, no grego, tinha dois significados no tempo do Novo Testamento. O significado primário é literal, conforme explicamos. Vários léxicos de grego. É um estado de abstinência de vinho, não beber vinho, abster-se do vinho. Estar totalmente livre dos efeitos do vinho. Ou estar sóbrio é abstinente de vinho. A palavra tem, em segundo sentido metafórico da alerta, vigilância. Então, amados irmãos,
ser sóbrio é ser vigilância, estar alerta. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando à igreja tessalônica sobre a volta de Cristo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui falando o texto bíblico. Mas nós somos o dia que sejamos sóbrios, vestimos da couraça da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação. Então, amados irmãos, sejamos vigilantes, sejamos sóbrios, como a Bíblia está aqui falando, revestimos-se da couraça da justiça e do capacete da salvação. Essa é a esperança da igreja. Nós vemos lá em São João 14, abre a sua Bíblia aí, João 14. É um versículo que todo mundo conhece, mas a palavra de Deus, amados irmãos, se renova cada dia mais. A Bíblia diz o seguinte, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, vos teria dito, vos preparar-vos lugar. E se eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde você estiver, vós estarás também. Então, amados irmãos, essa é a promessa para a igreja. É para a igreja de Cristo. Nós vemos, então, a esperança de um dia morar com nosso Deus. Então, nós vemos que Cristo lhe preparou lugar para nós ali no céu. E aqui fala, amados irmãos, a verdade prática, a esperança gloriosa da volta de Jesus traz superioridade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé, e o amor e a esperança. Então, amados irmãos, essa é a esperança da igreja, a volta de Cristo. Nós vemos, amados irmãos, que os dias estão abreviados. Nós vemos quantas coisas têm acontecido. A palavra de Deus tem se cumprido. Nós vemos que a Bíblia diz que haverá pestes, terremotos em vários lugares. E nós vemos que está sendo cumprido a palavra de Deus. Então, amados irmãos, sejamos vigilantes em todo momento. E aqui a Bíblia está dizendo sobre a volta de Cristo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele pregava a palavra de Deus, ele ensinava, ele discipulava, ele amava a igreja. Nós vemos que antes ele odiava os cristãos. Após a sua conversão, ele amava a igreja, ensinava. E aqui o apóstolo Paulo também falou sobre a volta de Cristo. Então, amados irmãos, nós vemos que Cristo, ele voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Como a leitura bíblica em classe, em 2 Timóteo 4, 6 a 8. Você que tem a revista, acompanhe na revista. Você que não tem a revista, acompanhe na Bíblia. E a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 ao 11. Fala o seguinte, 2 Timóteo 4. Porque eu já tenho sido oferecido para a pensão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos que amam a sua vinda. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5. Amados irmãos, acerca dos tempos, das estações, não se está de que vos escreva, porque por vós mesmo sabeis muito bem a vinda do Senhor virá como ladrão da noite. Pois aquele que disser paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Como os dores de parto, aquela está grávida de mesmo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que o dia da surpreende como ladrão. Porque todos vós, filhos da luz, é os filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque o que dorme, dorme de noite, e os que bebam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestimos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, quem morreu por nós, para que vigiemos, que durmamos e vivamos junto com Ele. Pelo que exortai uns aos outros, edificai uns aos outros com
como também vos fazeis. Então, amados irmãos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando sobre acerca da volta de Cristo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, a sua trajetória, nós vemos a sua vida e o seu ministério. Nós vemos que ele nasceu na cidade de Tarso, na capital da Cilícia. Nós vemos que antes ele era fariseu, ele perseguia os cristãos. Nós vemos que ele conhecia o Torá. Nós vemos que ele estudou com Gamaliel. E nós vemos, amados irmãos, que pós a sua conversão, nós vemos que ele já não foi apóstolo, ele passou pelo deserto, passou pela experiência de Deus. Depois dos 14 anos, ele foi consagrado como apóstolo nas suas viagens missionárias. E aqui, amados irmãos, foi a trajetória do apóstolo Paulo. Nós vemos que ele começou a pregar a palavra de Deus, ensinar, discipular. E aqui fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, ele acabou a sua trajetória. E aqui, amados irmãos, nós vemos que a Bíblia diz que o Senhor virá como ladrão. Então, virá como ladrão aqueles que estão preparados? Não, aqueles que estão despreparados. Quando nós vemos em Mateus 25, sobre a parábola das 10 virgens, vamos ler aqui. Abra sua Bíblia aí em Mateus 25. Nós vemos que esse estudo que nós estamos estudando na última lição é um estudo escatológico. Nós vemos que Mateus 24 e Mateus 25 é escatológico. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, vamos ler aqui, Mateus 25, fala o seguinte: o sermão profético continua as parábolas das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, 5 delas eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquejaram, todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo, saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja que nos falte a nós e a vós. Ide, antes comprai e para vós. E tendo ido comprar, chegou o esposo ao que estavam preparadas, entraram com eles para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos as portas. E ele respondendo: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, amados irmãos, aqui é a parábola das 10 virgens. Nós vemos que 5 delas eram prudentes, eram sábias, e 5 delas eram nécias. Aqui algumas Bíblias diz nécias, outras diz loucas. É do mesmo sentido. Então, nécias são aquelas que não têm juízo. E nós vemos, amados irmãos, as nécias não prepararam as suas lâmpadas. Elas não compraram antes para encontrar-se com o noivo. E as prudentes prepararam antes, comprou tudo, se preparou e encontrou com o noivo. E entrou com o noivo. E aqui as que não estavam preparadas, bateu na porta. E Jesus falou: em verdade, verdade vos digo que não vos conheço. Então, amados irmãos, que nós possamos ser vigilantes, sejamos, aleluia, louvado seja o nosso, santificado nossa vida espiritual. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo falando para a igreja tessalônica sobre a vida de Cristo. Então, a Bíblia diz que Jesus ele virá como ladrão. Nós vemos que a Bíblia diz que se o pai sabesse que o ladrão ia entrar na sua própria casa, ele não saía. E então, amados irmãos, nós vemos que Jesus ele virá como ladrão. Ele virá para aquelas pessoas que estão despreparadas. Então, amados irmãos, que nós possamos preparar nossa vida espiritual, prepararmos nossa vida. Nós vemos, amados irmãos, que a volta de Cristo está próxima. Nós vemos que
serão 7 anos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação. Nós vemos que a igreja não passará pela grande tribulação. Cristo vai arrebatar a igreja, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, amados irmãos, que 3 anos e meio será um tempo de paz. Mas depois dos 3 anos e meio que passar, será um tempo de perseguição. E o anticristo dominará o mundo. E nós vemos, amados irmãos, o que tem acontecido atual. Nós vemos quantas coisas têm acontecido. E Jesus, ele vai voltar, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que está acontecendo no mundo, essas pestes, esses terremotos que têm acontecido, é a volta de Cristo. E nós vemos, amados irmãos, preparando a nossa vida espiritual. Sabemos que a salvação ela é individual. E devemos se preocupar com nós mesmos, a nossa vida espiritual. E aqui fala, amados irmãos, enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. Nós vamos falar sobre os tópicos e subtópicos. Fala o seguinte: ressaltar a consciência de Paulo diante da morte, apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor e expor sobre os tempos e estações até a volta do Senhor. Então, amados irmãos, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esse assunto também. A introdução fala o seguinte: a última lição desse trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e às tribulações nesta terra. Essa esperança é a fonte da força dos fiéis que se apegam. Deus realizou em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, a esperança do crente é a volta de Cristo. Nós vemos, amados irmãos, que neste mundo é um mundo de tribulação. A Bíblia diz que nós estamos aqui de passagem. A nossa morada eterna é lá no céu. E nós vemos, amados irmãos, que Jesus ele vai voltar. Nós vemos que Jesus, a Bíblia diz que os mortos serão ressuscitados primeiros. E nós que estivermos vivos, seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. E nós vemos, amados irmãos, devemos preparar para esse grande dia maravilhoso, que é a volta de Cristo. Então, aquele que está preparado vai ouvir o toque da trombeta. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui fala: a volta do Senhor é gloriosa esperança para os cristãos. Então, amados irmãos, é a maior esperança da igreja do Senhor, da noiva de Cristo, é a volta de Cristo. E aqui fala o primeiro ponto: a consciência de Paulo diante da morte, uma morte como oferta de sacrifício. O Espírito Santo, que guiava o apóstolo Paulo, de todo fez sentir o tempo da sua partida está próximo. Nesse sentido, o apóstolo viu o marítimo inêmito como uma oferta apresentada sobre o altar. Então, nós vemos que aqui ele comparou o seu último dia de vida. E nós vemos, amados irmãos, como ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E aqui, amados irmãos, nós vemos a trajetória do apóstolo Paulo. Ele pregou a palavra de Deus, ele foi perseguido. Nós vemos que ele perseguia antes os cristãos. Nós vemos que Saulo e Paulo é a mesma pessoa. Não mudou o nome. Saulo significa desejado e Paulo significa pequeno. Então, amados irmãos, nós vemos que mudou do hebraico para o grego. E aqui, amados irmãos, como ele falou, combati o bom combate. Então, ele combateu o bom combate. Ele iniciou a carreira aqui na terra. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala gratidão e esperança. Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante é começar a forma de como terminar. Então, nós vemos que ele começou antes, perseguir os cristãos, antes da sua conversão. E após sua conversão, ele começou bem, porque ele viu o encontro de Cristo. E nós vemos, amados irmãos, que primeiramente, ele teve que passar pelo deserto. Primeiramente, nós vemos que ele pregou a palavra de Deus, pregou em Damasco, pregou em várias cidades. Nós vemos, amados irmãos, que depois da sua aprovação por Deus,
Ele começou a fazer as viagens missionárias na Antioquia, na Cilícia, em Éfeso. Nós vemos que ali em Éfeso cresceu o evangelho, a palavra de Deus foi proclamada. Então, amados irmãos, nós vemos que a trajetória do apóstolo Paulo teve o começo, o meio e o fim. Então, amados irmãos, nós vemos que nossa vida é assim. Nossa vida é o nascimento, nós temos 3 fases. O nascimento, como eu falei na lição passada, o nascimento, o crescimento e a morte. Então, amados irmãos, nós somos mortal, mas a alma ela é imortal. E o espírito também é imortal. Nós vemos que a alma ela tem vida. Nosso corpo, ele morre, mas a alma não morre. O espírito também, a Bíblia diz que volta-se para Deus. Aquele o qual Deus deu o homem, como com Deus formou o homem. Então, amados irmãos, nós vemos que quando a pessoa morre em Cristo, vai para o paraíso. E aquela pessoa que morre sem Cristo vai para o Hades. E aqui, amados irmãos, nós vemos que o corpo, ele morre, o corpo vira pó. Como aqui nós lemos aqui, como na lição passada, nós vamos ler aqui novamente. Em Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis 3. Gênesis 3, versículo... Deixa eu achar aqui. Versículo 19, fala o seguinte: no teu suor comerás o teu pão, até que torne a terra, porque delas foste tomada, porque és pó, em pó se tornarás. Então, amados irmãos, nós sabemos que por causa do pecado do homem, nós vemos o pecado do primeiro casal, veio o pecado para toda a humanidade. E nós vemos, amados irmãos, que a morte surgiu através da desobediência do casal. E então nós vemos, amados irmãos, que a morte veio para todos os homens e mulheres. E aqui, amados irmãos, nós vemos que, continuando aqui, o segundo ponto fala o seguinte: doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. A volta do Senhor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 Tessalonicenses, inicia uma sua conjunção, mas, para retomar a ideia lógica do capítulo 4, que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, na mesma ocasião que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Assim, o capítulo 5 é continuado acerca do assunto da parousia, que seria a volta do Senhor, iniciada no capítulo 4. Vamos ler aqui, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos estar um pouquinho aqui para nós entendemos sobre esse versículo. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Abra sua Bíblia aí. Aqui, amados irmãos, nós vemos que o 1 Tessalonicenses 4 também fala sobre versículo 15. Fala o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca de que já dormem, para que não entristeçais como os demais não têm esperança. Porque se cremos em Jesus, morreu e ressuscitou, mas também aos que Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizendo-nos, pois, essas palavras do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Porque o nosso Senhor descerá do seu larido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo estarão primeiro. E depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com ele às nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. Estaremos sempre, para sempre com o Senhor. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o primeiro processo será a ressuscitação dos mortos. Nós vemos quando Jesus voltar, ressuscitarão os mortos. E nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com ele nas nuvens. Então, amados irmãos, nós vemos que será uma grande transformação. Então, amados irmãos, nós vemos que a volta de Cristo, ela está próxima. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo escreveu a carta de Tessalonicenses sobre a volta de Cristo.
no capítulo 4 e no capítulo 5. As duas fases dessa vinda. A volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira apenas para os salvos, em que o Senhor virá nas nuvens para se encontrar. Nós vemos, amados irmãos, que a primeira vinda o Senhor esteve aqui na terra, pregou a sua palavra, anunciou o evangelho, começou seu ministério aos 30 anos, terminou aos 33. Mas ele falou que ele voltará e levará a igreja. E nós vemos, amados irmãos, aqui, ó. A primeira, para os salvos, que o Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a sua noiva, a igreja. O apóstolo nos mostra que nessa ocasião os mortos em Cristo estarão primeiro e os vivos serão arrebatados. Então nós vemos, então, amados irmãos, que os vivos, eles serão arrebatados. Então os mortos serão ressuscitados, os vivos serão arrebatados, serão transladados. E aqui, amados irmãos, essa é a primeira, a primeira e a segunda fase. A primeira fase, aqui fala, ó, a primeira fase serão para os salvos, que é a igreja de Cristo. Então, amados irmãos, aqui, ó, a primeira fase, a primeira apenas é para os salvos, que virá nas nuvens para se encontrar com sua noiva, a igreja. O apóstolo Paulo nos mostra os mortos em Cristo estarão primeiros. Então, amados, primeiro serão os mortos, serão ressuscitados, e nós seremos transladados, seremos arrebatados. Sobre a grande tribulação, não passaremos pelo grande juízo divino. Então, amados, aqui fala sobre a igreja. A igreja não passará pela grande tribulação. Como eu falei no início aí do estudo, serão 7 anos, 3 anos e meio de paz. Haverá paz na humanidade, haverá a paz na economia, haverá paz no trabalho, haverá paz em todas as áreas. Mas depois surgirá o anticristo. O que é anticristo? É aquele que se põe contra Deus. Então, nós vemos que haverá o governo mundial e o governo também, aquele que vai ter uma igreja mundial, aquele que vai se prostrar pelo falso profeta. Então, nós vemos, amados irmãos, aqueles que ficar aqui na terra vai se padecer, mas aqueles que estiver com a sua vida preparada, louvado seja o nome do Senhor. Essa lição é maravilhosa, irmãos, sobre a vinda de Cristo. Será no abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz que os primeiros serão ressuscitados, os mortos serão ressuscitados, e nós seremos transladados no abrir e fechar de olhos, aqueles que estiveram vivos. Então, amados irmãos, aqueles que ficar aqui na terra serão prejudicados. E nós vemos, amados irmãos, então haverá um governo mundial, um governo que vai tomar conta dos 4 cantos da terra. E aqui fala, amados irmãos, é o anticristo. Nós vemos, amados irmãos, sobre a besta em Apocalipse. Apocalipse fala também sobre algumas coisas escatológicas. Apocalipse 13, 2. Abre a sua Bíblia aí. Que fala, e a besta virá semelhante a um leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. O dragão deu-lhe poder, e o seu trono e grande poder. Então, vai ser um grande poder. Então, esse anticristo, que é a besta, surgirá aqui na terra. E aqui fala, amados irmãos, a volta de Cristo dará em 2 primeiras fases. A volta de Cristo dará em 2 fases. Primeira, somente aos santos, e a segunda para todos os homens. Então, a primeira fase será para os santos, aqueles que largaram o pecado, santificou a sua vida em santidade. E depois será para todos os homens. Então, amados irmãos, devemos estar preparados em todo momento. O crente deve estar se preparando? Não. O crente deve estar preparado. Aqui fala 2 tempos das estações até a volta do Senhor. Uma estação é a expressão do tempo e das estações. Os termos tempo e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso com seu discípulo, logo depois da sua ressurreição. Não vamos pertencer sobre as tempos e estações que o Pai estabeleceu sobre o seu próprio poder. Tanto 1 Tessalonicenses, em Atos dos Apóstolos, traz a noção da iminência da volta do Senhor. Por isso devemos viver em vigilância em todo o tempo, não podemos adivinhar data ou períodos, pois não sabemos o dia nem a hora. Então, amados irmãos, não há data certa que Cristo voltará.
Nós vemos que existe o tempo Kairos, o tempo de Deus também. Então, amados irmãos, mas aqui a Bíblia está falando em Mateus 24, não sabemos nem o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, amados irmãos, devemos já estar preparados para encontrar com Cristo nas nuvens. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo alertando a igreja tessalônica sobre a volta de Cristo. Aqui fala, amados irmãos, uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Entretanto, as Sagradas Escrituras mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes nos seus últimos dias. Ora, o Espírito, vida da igreja, é um anúncio de que brevemente o Senhor Jesus Cristo voltará. Então, amados irmãos, aqui fala sobre a volta de Cristo, o derramamento do Espírito Santo. Nós vemos que ali foi a promessa do Espírito Santo sobre aquela igreja. A igreja, aqui fala, amados irmãos, Atos capítulo 1, versículo 5, vamos ler aqui. Fala o seguinte: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois daqueles dias. Então aqui, amados irmãos, fala sobre a ascensão de Jesus. E aqui, amados irmãos, fala o versículo 7. E disse: não pertence a saber o tempo ou estações que estabeleceu para o seu próprio poder. Então não há tempo, estações, tempo de inverno, o tempo de verão, o tempo da primavera. Mas, amados irmãos, Jesus pode voltar de madrugada, Jesus pode voltar no frio, Jesus pode voltar no calor, Jesus pode voltar na primavera. Então, amados irmãos, a Bíblia diz que não sabemos nem o dia, nem a hora. Mas tudo que tem acontecido é os sinais da vinda de Cristo. Como o Covid-19, nós vemos, amados irmãos, isso aí é o cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que haverá peste em vários lugares, como está surgindo em vários lugares a peste. Como tem surgido vários terremotos. Nós vemos, amados irmãos, tudo isso é o cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento das Escrituras. E aqui eu falo, Espírito e porvir temas nossa pregação. Como ter pentecostais clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, deve estar em lábios. Preguemos por isso, estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em proclamação. Não deixar de Jesus, em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo debaixo da promessa. Então, amados irmãos, não devemos estar revestidos de poder. Nós vemos que, como Saulo, ele era perseguidor dos cristãos. E nós vemos, amados irmãos, que Jesus encontrou com ele no caminho de Damasco. E ali, Jesus falou com Saulo: Saulo, por que tu me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus que tu persegue. Então ele reconheceu que ele estava errado, o que ele estava fazendo. E naquele momento, amados irmãos, nós vemos que ele reconheceu a soberania de Deus. E nós vemos que ele reconheceu que estava errado, que estava perseguindo os cristãos, matando os cristãos. E nós vemos, amados irmãos, que... E aqui fala, amados irmãos, naquele momento, quando só ele que viu o encontro com Cristo. Os soldados que estavam junto com ele, eles não viram aquele encontro que Jesus teve com Saulo. E nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia não diz que Saulo montou num cavalo, ele caiu em terra. E nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia diz que ele caminhou 240 quilômetros de Damasco, de Jerusalém até Damasco. E nós vemos, amados irmãos, que ele encontrou com Cristo. Então, amados irmãos, nós vemos que naquele momento, quando ele encontrou com Cristo, o soldado levou ele até Damasco. Ele estava cego. Ele ficou 3 dias sem comer. E ali ele estava orando. E Jesus falou com Ananias, com o discípulo Ananias: vai até a rua direita, porque Saulo está orando. E nós vemos, amados irmãos, que Ananias pôs a mão sobre Saulo. Naquele momento, ele voltou a enxergar. E nós vemos, amados irmãos, que naquele momento
ele foi batizado com o Espírito Santo e também ele se foi revestido de poder. Então, amados irmãos, o cristão precisa ter o Espírito Santo na sua vida. Nós vemos que Cristo falou, eu não deixarei vocês órfãos. Falou para o Senhor, disse, mas enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Então, o Espírito Santo Consolador é o Espírito Santo. Então, amados irmãos, a igreja precisa ter o Espírito Santo. Então, nós vemos, amados irmãos, a bendita esperança é também a proclamação da palavra de Deus. Então, amados irmãos, a bendita esperança é a volta de Cristo, amém? E aqui fala, a bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e, ao mesmo tempo, em vigilância. Preparamos para o encontro com o nosso Senhor. Que vivamos no Espírito e guardamos a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que nós concluímos a lição. E nós vemos, amados irmãos, que o comentarista falando que devemos estar sempre preparados, encontrarmos esse maravilhoso encontro com Cristo. Então a igreja, que é a noiva, deve se preparar, deve santificar, deve se purificar em todo momento. Amém, queridos amados irmãos? Então nós concluímos esse trimestre, o 4º trimestre, nós estudamos, aprendemos bastante sobre a vida do apóstolo Paulo, aprender também sobre o seu ministério. E, amados queridos irmãos, vai chegar a nova lição aí, nós vamos estudar sobre a supremacia das Escrituras. Nós vamos estudar sobre a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é inerrante, ela não erra e ela é infalível. Então, amados irmãos, é uma maravilhosa lição. Também aprendemos uma maravilhosa lição sobre a vida do apóstolo Paulo. Então, amados irmãos, espero os irmãos no ano que vem. Eu quero desejar a todos os irmãos um Feliz Natal e um próximo 2022. Sabemos que esse ano nós passamos muita luta, muitas perdas por causa da Covid-19. Mas, amados irmãos, ano que vem será um ano melhor. Amém? E que Deus conforte a cada coração que perdeu seus entes queridos nesse ano de 2021. E que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Amém? Então, amados irmãos, boas festas a todos os irmãos. E eu espero os irmãos no próximo ano. A nova lição, amados irmãos, será dia 2 de janeiro de 2022. A lição 1, que nós vamos estudar sobre a autoridade da Bíblia. Mas, amados irmãos, ela será selecionada antes para os irmãos preparar a palavra de Deus. Amém? Então, nós vamos estudar sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Nós vamos estudar sobre como ler a palavra de Deus, como estudar. Amém? Estarei orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecer nessa tarde por tudo. Abençoa cada um, Pai, que assistiu este vídeo, Pai, que possa sentir a tua presença. Ó Pai, abençoa cada vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa, Pai, muito obrigado por esse ano, Pai. Ó Pai, nos abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, queridos irmãos, esse vídeo está proclamado dia 3 de dezembro de 2021. E eu quero que os irmãos orem por mim. Dia 16 de dezembro estarei completando 44 anos. Amém? E os irmãos orem por mim. Deus abençoe a todos os irmãos.